programa de hoje, nós vamos conversar sobre a inclusão da sustentabilidade na grade curricular dos cursos de nível superior, com o professor Luiz Alberto Gravina. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Nádia, tudo ótimo. Na verdade, falar sobre sustentabilidade é como se fosse beber um líquido gostoso, né? Por que nós incluímos isso daí dentro dos currículos, das matrizes curriculares, se a gente quiser falar o termo que o MEC usa, né? Nós utilizamos isso como uma vitória do nosso projeto pedagógico, né? Todo curso tem um projeto pedagógico. E esse projeto pedagógico, para ser mais sucinto e ser mais... falar também ao leigo, né? Aquele que já passou algum tempo pela universidade, o projeto pedagógico, ele torna a representação desse projeto se dá numa matriz. Essa matriz, ela é cheia de disciplinas. Disciplinas também são conhecidas, assim, leigamente como matérias, né? Então, um curso de marketing, um curso de administração, para a pessoa se formar na graduação, bacharelado, tem cerca de 40 a 45 disciplinas. Muito bem. Distribuídas em 8 períodos. Como fazer que este professor do primeiro período se comunique com o professor do 8º período em prol do aluno? Isto quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o professor ele tem que estar antenado com essas questões atuais, essas questões que estão aí o dia inteiro, né? Na nossa vida, e até uma estratégia pedagógica você está atualizado, né? E o que existe de mais atual hoje? Nós, antecedendo a nossa conversa aqui gravada, nós falávamos dos celulares, né? Então tá, o celular, e eu falei, o mobile, né? A gente usa mais para receber e-mails do que para falar de fato, para telefonar. Ora, quando isso acontece, a gente tem que se remeter à origem do celular, à origem da televisão, à origem de todos esses aparelhos eletroeletrônicos, né? E nós vimos, ao longo da nossa vida, que foi assumindo um marketing, foi assumindo uma projeção muito grande, por um lado, muito benéfica, né? Hoje, dado que o marketing é praticamente feito just for you, né? Quer dizer, é feito especificamente, um celular vai te agradar e não vai me agradar, né? Uma televisão, a mesma coisa. Mas, então, se você não tem essa capacidade de fazer essa diversidade, então vamos fazer com que isto aconteça de uma forma, pelo menos, menos programada, agressiva, programada para acabar, né? Porque quando a gente fala em programada para acabar, nós não estamos fazendo uma crítica à indústria, praticamente, mas nós estamos fazendo uma crítica ao modelo capitalista, cujo modelo diz o seguinte: para você girar a roda da economia, é preciso então que consuma, né? Que as pessoas consumam. E aí a gente entra na questão do consumo consciente. Isto, exatamente. Define para a gente o que seria esse consumo consciente. É aquilo que a gente não tem, antes de mais nada, né? A gente, aliás, tem uma propaganda agora veiculada na mídia televisiva que fala bem sobre isso. Eu não vou comprar, por favor, eu não vou comprar essa bolsa. Uma moça andando com o companheiro dela. Eu não vou comprar essa bolsa. Ela passa por outra vitrine, eu não vou comprar essa bolsa. Ora, por que ela está vendo vitrine se ela não vai comprar aquela bolsa? E aí, a mensagem subliminar que passa é exatamente essa: eu não vou comprar porque eu estou poupando para consumir outra coisa. Fazendo um corte transversal nisso, se eu parasse a propaganda, né, apenas naquilo, eu não vou comprar essa bolsa, seria um excelente mote, um excelente gancho para qualquer professor, para qualquer pessoa que gostasse ou que quisesse falar de sustentabilidade. Quer dizer, eu não vou comprar essa bolsa porque os animais que deram origem à pele dessa bolsa, ou se for sintético é até pior,
não vou nem falar da parte sintética, né? Que deixaram de viver. Né? Então, eu agredi a natureza ou de uma forma ou de outra. Né? Pela extração mineral, que é a petroquímica, que vira os plásticos sintéticos, ou matando, né, simplesmente aqueles animais. Mas, para não tornar o clima baixo astral, né, vamos optar por levantar esse clima. O que o marketing tem que fazer nessa área de sustentabilidade? Bom, primeiro, os docentes, as pessoas que estão à frente das turmas, aqueles que falam nas teleaulas, aqueles que se propõem a dizer algo sobre isso, têm que estar muito atentos a um grande processo. Né? E o processo ele se dá do primeiro período, como eu falei, até o 8º período. Como isso é operacionalizado na prática? Com reuniões próprias para isso. Então, nós temos aqui no Conselho Regional de Administração, RJ, nós temos a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, da qual faço parte. Então, nós vamos convidar, daqui por diante, esses docentes a virem aqui discutir conosco como é que ele pode se entrelaçar com outro colega, propondo a que um fale uma coisa, um faça tchan e o outro faça tchum, né? De forma que a gente sabe que a conexão, o conectivo, né? O cognitivo, desculpe, da mente da pessoa só fica quando existe uma certa repetição de conceitos. E essa repetição pode ser até contraditória. Se eu falar tchan e o outro falar tchum, quer dizer que alguém ali pode estar refletindo, né? Isso mesmo, obrigado, refletindo sobre esse aspecto. Então, se vai ser refletido, vamos refletir sobre coisas que valham a pena. Né? Com certeza. Vamos refletir, então, algo que todo e qualquer docente deveria estar antenado. Vamos tornar pessoas cidadãs, alunos cidadãos, estudantes cidadãos. Né? E não vamos deixar mais essa aula passar como se fosse uma aula qualquer, comum, mas vamos tratar esse tema de forma que a pessoa saia dali animada para sustentar o planeta. Mas isso é muito difícil. Eu te digo por experiência própria. Eu estou na docência, militando há 40 anos na profissão de administrador, mas eu estou na docência há 20 anos. E nesses 20 anos, eu me encantei por algumas situações de marketing do terceiro setor, que na verdade é um marketing que também tem um pouco de assistencialismo, etc. Mas quando eu falo em palestras, eu pergunto, e é uma voz corrente, eu pergunto assim com toda tranquilidade. Pessoal, quem daqui já conheceu, por exemplo, a Pastoral da Criança? Quem daqui já foi na Cidade de Deus, na época, inclusive, que a Cidade de Deus era a Cidade de Deus do tráfico, né, que hoje melhorou bastante, etc. Ainda tem algumas situações que ocorrem lá. Mas quem daqui já esteve num lar de crianças, né, ou de idosos. E aí a gente vê que são poucas as pessoas. Olha, gente, não é difícil chegar. Outro dia eu estava pensando, puxa vida, mas esses lares, eles ficam sempre muito longe, né? E aí eu estava pensando nisso, passei por uma linha de ônibus que sai de um bairro central, a Tijuca, a gente pode dizer, no Rio de Janeiro é um bairro, no município do Rio de Janeiro é um bairro central, e larga você em Jacarepaguá, numa grande casa de assistência social, chamada Frei Luiz, né? Vou falar aqui o nome da casa, não tem nada demais, mas independe de correntes católica, espírita, evangélica, religiosa, né? de quaisquer religiões. Mas assistir essas pessoas, estar próximo dos idosos, convencer, convidar. A Casa Ronald McDonald, com quem eu tenho uma afinidade enorme, já fiz trabalhos para eles. Enfim, são inúmeras as situações em que o ser humano docente, o ser humano professor, pode estar atuando. Agora, é como diz a Bíblia, ninguém conhece
Jesus Cristo, se não, nem ama Jesus Cristo, se não tiver conhecido, se não ler a Bíblia. Né? E aqui eu estou falando para católicos, judeus ou para quem quer que seja, eu estou falando para... Ninguém conhece Buda se não tiver minimamente uma consciência do que foi Buda, né? De quem foi Buda. Então, ninguém conhece marketing, e marketing desde o pessoal até o marketing, passando pelo marketing mercantil até o do terceiro setor, se não conhece. Então, eu sustento aqui uma ideia de sustentabilidade, né? Que a pessoa tem que conhecer. Daí porque a nossa comissão vai convidar os professores a virem participarem aqui de palestras, engrandecerem o nosso convívio aqui e, quem sabe, propor, né, que eles sejam também palestrantes, porque, sendo palestrantes, eles poderão palestrar para as turmas, darem bons exemplos. Luiz, você falou dessa questão da sustentabilidade voltada para o assistencialismo. Muitas pessoas acham que a sustentabilidade está atrelada ao cuidado, à conservação do meio ambiente. Você pode falar mais para a gente sobre esse assunto? Posso falar sim, vou falar até de uma maneira diferente. Eu não vou nem falar do assistencialismo, mas vou falar de um tema que está super na moda. Acessibilidade. Né? Veja, se você falar sustentabilidade e acessibilidade, aqui uma definição breve, entre parênteses aqui, sobre acessibilidade. Acessibilidade é acesso aos lugares que muitas vezes as pessoas que têm certas deficiências não conseguem ter, dificuldades de locomoção, de visão, enfim, de audição, né? A acessibilidade, ela vai tomar uma proporção, quero deixar aqui registrado hoje, nesse dia, né? Para que fique marcado, para que possam nos cobrar isso futuramente. Essa fala, né? Ela vai tomar uma proporção tão grande quanto a sustentabilidade. Sabe por quê? Porque é difícil que a gente não tenha na família da gente uma pessoa que necessite de algum tipo de ajuda, né? Enquanto que planetariamente, quando você olha para um produto, você não é capaz de juntar cognitivamente, você não é capaz de imediatamente você juntar aquilo com a extração mineral, né? Aquele produto que é feito, o terno do qual eu estou vestido, que é feito com um produto que vem do petróleo, você não faz essa ligação, mas você faz a ligação dos seres humanos. Na verdade, então, enquanto eu tenho na família pessoas assim, assado, né, que têm esse tipo de deficiência, eu vou trabalhar para isso. Né? Está muito próximo de mim, às vezes não é da família, mas é da família humana, amplamente falando, né? Às vezes é aquela pessoa que precisa. E você, querido docente, querida docente, que recebe em sala de aula pessoas que conhecem só a linguagem de Libras, que conhecem só a linguagem brasileira de sinais, chamada Libras, né? Que não conhece, mas que precisa dar aula para esse aluno, né? Que tem deficiências auditivas. Você tem que ter cuidados com isso, porque a acessibilidade dentro de organizações, instituições de ensino superior, elas são muito cobradas. Nós seremos cobrados como cidadãos, nós seremos cobrados como professores, nós seremos cobrados como seres humanos. Então é bom que a gente tenha esse tipo de abordagem na nossa vida pessoal e profissional, o tempo todo, né? O tempo todo eu estou aqui conversando com você, eu estou passando uma mensagem cidadã. Né? Com certeza. Eu acho que essa é a ideia. Luiz, você acredita que as empresas nacionais, elas praticam a sustentabilidade em si, ou elas usam isso só para marketing? A resposta é não, elas não praticam. Né? Ah, mas que radicalismo, estou entrevistando um radical de não sei de quê. Não, mas é não mesmo, porque as empresas são um microcosmo da sociedade. Então, se a sociedade não pratica, naturalmente, por um raciocínio lógico, nós vamos chegar que as empresas também não praticam. O que existem são ações pontuais, não é? Ações pontuais. Então, o que eu recomendo a essas empresas, já que nós somos administradores e lidamos com empresas? Levar seus funcionários, atuar não
não assim, propriamente, vamos fazer... Não estou contra a campanha do agasalho, do inverno, não sou contra a campanha da doação do final do ano, das cestas básicas, não sou contra a campanha do Dia das Crianças, não é isso. Mas eu acho que é o seguinte, olha, ofereça um cardápio de lugares onde a pessoa possa ir, né? Para isso, você tem que ir primeiro, você tem que pesquisar, você tem que conversar com o pessoal da comunidade, né? Ofereça um cardápio e ofereça, às vezes, se for o caso, transporte, porque muitas dessas comunidades, às vezes, não são acessíveis, são distantes, né? Ofereça a condição para que aquela pessoa vá lá. Mas ofereça o contato, ofereça a paróquia, ofereça a igreja evangélica, ofereça o nome do centro espírita, ofereça para que a pessoa vá lá e possa fazer algo em prol da sociedade. Fazendo isso, nós tenhamos certeza que as empresas vão melhorar. Número um. Por que as empresas vão melhorar? Por causa da sociedade estar melhorando. Número dois, as empresas não vão resolver o problema todo, né? Mas elas deixarão, por causa da conscientização dos seus funcionários, dos seus colaboradores, como se usa dizer atualmente, elas melhorarão em quê? Elas deixarão de ser a competição pela competição, a competição desmesurada, aquele preço que é injusto, porque os seus colaboradores vão estar criando mecanismos novos, inovando produtos até que não sejam tão poluentes, cuidando da própria... E aí entra a questão do endomarketing, né? Se eu posso imaginemos uma indústria feita de 2 colaboradores só, eu e Nádia, tá? Belmiro e Nádia. Olha só, enquanto eu estiver atuando, você for minha cliente, eu sendo seu fornecedor, eu estiver entregando para você, fazendo a minha entrega para você do produto ou do serviço da melhor maneira possível, você vai estar feliz. E a sua felicidade, assim como se for ao contrário, a minha felicidade vai repercutir no clima organizacional dessa empresa. Então, todos nós seremos mais felizes. Então, imaginar que o mecanismo que foi criado há séculos, já podemos colocar isso em mais de um século, portanto, séculos, desde a Revolução Industrial, etc. e tal. Esse mecanismo da exploração, ele não irá acabar. Imaginar isso seria um pouco de confiança demais no ser humano, mas imaginar que nós podemos não ficar paralisados e podemos oferecer um cardápio aos nossos colaboradores é tudo de bom que as empresas podem fazer. Eu acho que esse o caminho. E o papel do administrador é fundamental nesse processo. Bem, eu estou falando isso tudo em nome do administrador, né? Porque até fica meio esquisito, porque até agora eu não tinha citado o nome do administrador, é porque a gente já está tão envolvido como administrador, você vê que eu não citei aqui as outras profissões, né? Porque eu imagino que esse papel é primordialmente do administrador e da administradora, né? Nós teremos sucesso no momento em que o administrador e a administradora, desde os bancos escolares, desde lá do ensino superior, eles já vierem com essas ideias, entrarem nas empresas e a empresa também, neste momento, X, lá na frente, que o horizonte de tempo está me deixando ver, estiverem sendo administradas por pessoas que passaram por essa questão de sustentabilidade, mas chegaram a um ponto de conscientização sobre a sustentabilidade, sobre a acessibilidade, sobre isso, sobre aquilo, né? Essas pessoas, então, serão colocadas dentro de um time ganhador, né? Então, é como se você pegasse um jogador novo, um player novo, e colocasse esse administrador novo ou nova dentro de um time ganhador. Fica muito mais fácil, Agora, é importante a gente frisar aqui que nós temos grandes exemplos de empresas e, por incrível que pareça, que eu vou falar uma heresia para muitos, mas é que é comprovável. Então, se é comprovável, já deixa de ser heresia. Grandes empresas, as grandes empresas mesmas,
elas são grandes, não são por causa da sua parte financeira somente, elas são grandes por causa da sua sustentabilidade. Elas são grandes porque, em algum momento, a transparência tomou conta daquela empresa, deixou aquela empresa ser a melhor empresa sob o tipo de governança corporativa. Governança corporativa é transparência para o jornalista, é transparência para a mídia, é transparência para a população. Assim também como os governos, né? Os governos serão tão melhores quanto forem transparentes e serão piores quanto menos transparentes forem, né? Nós temos aí exemplos aí infindáveis da questão da corrupção no país, né? Então, no país e no mundo. Também não vamos destacar o Brasil como o mais corrupto, não é isso, mas existe todo um processo que precisa, de fato, da nossa colaboração. E eu gosto sempre de citar assim, um detalhezinho, porque a gente se sente muito pequeno, né? Muito apequenado, né? Eu não posso fazer nada sozinho. Eu e Nádia não podemos fazer nada sozinho. Eu, Nádia, colaboradores não podemos. Não. Cada um pode fazer a sua parte. Olha, você sendo ético, você sendo honesto, você tendo uma espiritualidade, você tendo isso, tendo aquilo, tendo algo de bom dentro de você, você transmite isso. E quando você transmite... Você transmite, transforma. E transforma. E dá exemplo. Isso é ótimo. Eu só vejo pessoas boas vindas de orientações boas. E quando eu vejo que há uma pessoa meio... usava-se antigamente a maçã podre no meio, né? É porque a orientação não foi boa, não passou por um caminho de sustentabilidade emocional, nesse caso emocional, sustentabilidade comportamental, né? Que é outro tipo de sustentabilidade muito visível hoje. E aí aparecem profissionais também que fazem coaching, porque, veja, tudo isso são disfunções, inclusive, organizacionais. Quando você chega a ter a necessidade de um presidente de uma empresa, de um diretor de uma empresa, de um gerente geral de uma empresa passar por um processo de coaching, que é um processo que para muitos, né, às vezes, não é conhecido, mas é um processo de tutoração, né, mentoring, tutoring, né, que faz com que a pessoa melhore o seu comportamento frente àquelas atividades que são do dia a dia dele, estratégicas, inclusive. Então, para tomar decisões estratégicas é mais complicado, né? Quando essas pessoas necessitam disso, é porque lá no passado aconteceram coisas que marcaram profundamente essas pessoas, né? O mundo, seria utopia a gente pensar que o mundo vai ser resolvido, até porque é da natureza humana a agressividade, é da natureza humana o comportamento indevido, muitas vezes, mas nós podemos tornar a sociedade como um todo melhor, né? E cada vez mais eu vou estar indo a esses lugares que eu falei ainda há pouco, cada vez mais eu como cidadão vou estar colaborando com essas atividades, porque eu não sou melhor que ninguém. Então, eu não sei se amanhã eu vou precisar, olha, tem a casa Ronald McDonald, eu não sei se amanhã eu vou ter um neto, uma neta que vai precisar. Você está entendendo? O altruísmo, ele tem até essa face que é de altruísta, mas é também de retorno. Você espera que cada um não jogue lixo na rua, por quê? Ah, mas era só uma bituca de um cigarro. Mas aquilo ali vai impactar toda a praça, que vai ficar alagada. E aí precisa uma obra monstruosa para resolver isso, você está entendendo? Então, se a gente puder ser sustentável em cada ato nosso, né? É difícil, Belmiro, isso que você está fazendo, está propondo é uma utopia. É uma utopia, mas a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso. Luiz, conta para os alunos que estão Luiz, conta para os alunos que estão assistindo a gente agora, o que eles podem esperar da inclusão da sustentabilidade na grade curricular deles? Eles podem esperar ao longo do tempo, e esse tempo ele tem que ser diminuído eficazmente e rapidamente, né? Eficácia, eficiência no tempo,
eles têm que esperar boas novas, né? Eles têm que saber que tem gente lutando por isso. Eu, nesse momento, ocupo um cargo dentro da minha empresa em que posso estar usando estratégias pedagógicas para que isso venha a acontecer, né? Então, a gente está, sincera e honestamente, olhando para esse tipo de estratégia pedagógica, né? Porque se estamos falando de educação, falamos de alunos, falamos de educação, temos que falar do docente, temos que falar do professor. Então, o professor ele tem que ser não só motivado, mas não é aquele vamos fazer, não é isso não. É dar momentos a ele de magia para o seu aluno, né? Em que ele leve o aluno dele a um lugar desses, a um recanto desses, como eu falei aqui, né? Então, se ele tem oportunidade, ele oportuniza isso para as pessoas que estão com ele, né? Ainda que seja assim, não vão todos, mas uma parcela que for, serão os futuros grandes colaboradores das empresas, né? Porque serão, acima de tudo e antes de tudo, cidadãos e cidadãs, né? Então, o que os alunos podem esperar é um esforço. E aí vai precisar de muito esforço, porque sair da zona de conforto que hoje nós temos, ou seja, nós somos consumidores natos, nós nascemos vendo, damos presentes, trocamos presentes, tal. Não é contra isso que eu estou me colocando, mas eu estou colocando o seguinte: por que não faz isso e aquilo? Uhum. Por que não faz o yin e o yang? Né? Porque não podem ser feitas essas coisas. É claro que pode. Tem que buscar um equilíbrio. Tem que buscar um equilíbrio, é isso mesmo. Tem que buscar um equilíbrio. Sem esse equilíbrio, nós não chegaremos a lugar nenhum. Primeira coisa para o equilíbrio, se equilibrar, né? Se você não sabe ainda como você pode se equilibrar, procura um local que tenha yoga, ou que tenha atividades que você possa se equilibrar. Procura terapia, procura algo que seja natural para você, né? Que torne a sua natureza menos agressiva, menos, enfim, seja menos você destrutiva, menos destrutiva, assim. Seja você mesmo, né? Mas com um pouco mais de equilíbrio. Quando você demonstra esse equilíbrio, é impressionante. Isso a gente nota em sala de aula. Eu sou professor, né, de sala de aula. Quando você demonstra que você está exaltado, porque o seu dia foi exaltado, a turma vai ficar completamente exaltada. Quando você demonstra equilíbrio e demonstra humor também, porque essas coisas têm que ser faladas. Aqui a gente fala com seriedade, mas em sala a gente tem que tratar isso como um tema leve, né? Em teleaula, esse é um tema leve, é um tema a ser tratado de uma maneira muito gostosa. Você tem que tornar aquilo gostoso. Por isso que eu falei, se você leva para fora da sala de aula, você está patrocinando o quê? Está patrocinando a atividade lúdica. Essa estratégia pedagógica de tirar o aluno dali da cadeira e levá-lo a conhecer alguma coisa. Então, nós temos já docentes que fazem isso. Em todas as instituições nós temos docentes que fazem isso e relatam isso como vivências, né? Nós queremos que um dia, você me perguntou o que os alunos podem esperar, nós esperamos de fato que um dia isso seja comum a todos nós, né? Que o docente já entre em sala de aula dizendo, olha, nós vamos fazer tal e tal visita, tal e tal, nós vamos em tal e tal lugar, nós vamos fazer isso, aquilo, isso vai acontecer. Mas nós vamos ter também o conceito. Nós vamos aprender também a teoria, porque sem um bom conceito não adianta, porque aí é você trocar figurinha com aquela pessoa que você já não tem mais o que tirar, nem você tem o que dar. Então, para você acrescentar, você tem que ter um conceito, mas tem que ter a aplicação, né? Então, eu acho que esse debate da administração, né, esse programa, ele tem... Quando eu vi o Ação com A maiúsculo, eu pensei, poxa vida, você é entrevistado num programa como esse. Eu acho que é isso que a gente precisa agir. O contrário de agir é ficar paralisado, né? Então eu prefiro agir.
com certeza. Que essa seja a primeira de muitas outras entrevistas, Luiz. Olha, eu terei muito prazer de vir aqui, tá bom? Foi um prazer recebê-lo. Muito prazer, Nádia. Obrigado. Obrigado a todos, hein? Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site do CRA e acessar também as redes sociais. Até mais!